Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos a mais uma videoaula, né? Dessa vez nós vamos falar sobre a permutação simples, né? Para dar continuidade aí ao nosso trabalho, né, do ano letivo de 2020, ok? Então, primeiramente, né, vamos aqui ver o nosso quadro virtual. Tá tudo certinho, a minha imagem não está cortando lá o quadro, né? A letra está no tamanho ideal. Então vamos à aula, né? E aí? O que é permutação, né? Primeiramente, é o significado da palavra permutar, nada mais é do que trocar, tá? Permutar significa trocar, né? E no caso de matemática, a permutação, ela é a troca, né, dos elementos, né? Trocar a ordem dos elementos que formam um conjunto, né? Que formam um todo. E aí o objetivo é, quando você troca a ordem dos elementos, é formar uma nova configuração, tá certo? Peraí, não entendi. Como assim? Então eu vou explicar. Olha, eu posso ter, por exemplo, o número 3.241, tá? Então tem aqui os elementos, né? Eles estão obedecendo uma ordem, né? 3.241. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma permutação. Vou escolher qualquer um elemento e vou mudar a ordem dele. Então, por exemplo, vou pegar o 4 e vou colocar ele agora como primeiro. E os outros, né? Ó, vou mudar agora, né? Então, o 3 era o primeiro, ele passou a ser o segundo. O 2 era o segundo, ele passou a ser o terceiro. O 4 era o terceiro, passou a ser o primeiro. E o 1 era o último, continuou sendo o último, tá? Veja, eu mudei a configuração, né? Quando eu troquei o 4 de lugar, a minha configuração inicial, que era o número 3.241, passou a ter uma outra configuração, que agora é o número 4.321. Tá? Então, permutar é isso. Permutar é mudar algum elemento, né, do conjunto, tá? Mudar a posição dele aí, tá? Para mudar a configuração inicial, né, do agrupamento que eu tenho. Ok? Então, isso é permutar. Então, aqui uma definição matemática, né? Dado um conjunto de n elementos, né? No nosso caso aqui, n são 4 elementos, chama-se permutação simples dos n elementos, qualquer agrupamento ordenado, né, a sequência, né, desses n elementos. Então foi o que eu fiz aqui, tá certo? E, gente, essa permutação a gente representa como P dos n elementos, tá certo? Como P dos n elementos, tá certo? Indica-se por P de n, né, o número de permutações simples de n elementos. A gente representa assim, ok? Bom, vamos ver uma situação aqui, tá? A gente já até presenciou aí no próprio conteúdo anterior, né, sobre princípio, né, de contagem. Então vamos ver aqui, gente. Ó, nós temos anagramas, né? Os anagramas. Primeiro, o que são anagramas, gente? Anagramas são palavras, tá, que são obtidas da permutação das letras, né, de uma palavra inicial. Tá? Aquela mesma representação lá, eu tenho 3.241, vamos supor que significa uma palavra, e aí eu mudo uma letra de lugar e eu passo a ter agora uma nova palavra. E essa palavra pode ter sentido ou não, tá certo? Isso que é um anagrama. Tá? É você ter uma palavra e aí você muda uma letra de lugar e agora você passa a ter outra palavra proveniente, né, somente da mudança, né, de letras da primeira palavra. Ok? Isso basicamente é o anagrama. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a palavra anel, né, a palavra anel, se eu mudar o L de lugar, eu passo a ter o quê? Lani. Então, Lani é um anagrama da palavra anel. Eu posso colocar aqui também, né, mudar o E e o A de lugar, Lena, e assim por diante. Então eu vou tendo outros anagramas da palavra anel. Ok? Isso é um anagrama. Então, vamos montar aqui, usando a árvore de possibilidades, né, montar anagramas da palavra amor. Então a palavra amor, né, aqui ó, é A-M-O-R. O que eu vou fazer? Eu vou manter aqui o A,
tá? Aqui, ó, o A vai ser a primeira letra. E eu vou fazer só a troca das outras letras e ver quantos anagramas eu consigo montar utilizando o A como primeira letra, tá certo? Então, ó, mantendo o A como primeira, mantendo o M como segunda, mantendo o O como terceira, mantendo o R como quarta. Então, eu vou ter a própria palavra, né? Isso aqui, gente, ó, a própria palavra, ela é anagrama de si mesma, tá ok? A própria palavra é anagrama de si mesma, tá? Então, vamos para o segundo agora. Então, amor é anagrama da palavra amor. Vou manter o A, vou manter o M, e agora eu vou trocar o R e o O de lugar. Então, agora eu vou ter a palavra anro, né? Então, repare que anro não tem sentido nenhum, mas é um anagrama da palavra amor. Tá ok? Bom, não dá mais para manter o M como segundo, eu vou trocar. Agora eu vou colocar a letra O como segunda, tá? Então, mantenho o A como primeira, mantenho o O como segunda, tá ok? Deixa eu trocar aqui, mantenho o O como segunda. E depois eu fico com o M e o R, então vai ser A, O, M e R, tá certo? E aí eu vou trocar, vou manter o O como primeira, vou manter o O, aliás, vou manter o A como primeira, manter o O como segunda e vou mudar o R e o M de lugar. Então vai ser A, O, R, M. Então, com a letra M eu consigo duas. Com a letra O como segunda também consigo duas. E agora não tem mais, eu vou ter que botar outra letra agora como segundo. Né? Então eu vou usar agora a letra R como segunda letra, tá? E repare que o A eu estou mantendo sempre, tá? Sempre como primeira. Então eu vou ter o A, né? O R como segunda, então A, R, e aí eu vou ter M e o O, ou seja, o anagrama armo. Depois eu vou trocar aí, né, o M e o O de lugar, Aron. Tá ok? Então, eu só consigo, né, mantendo o A como primeira letra, eu só consigo esses anagramas. Então, quem seria a minha próxima primeira letra? A minha próxima primeira letra seria o M. Tá? E aí, quantos anagramas eu iria conseguir? Repare, eu ia conseguir, novamente, ó, se eu conseguir aqui com A sendo primeiro, se eu conseguir 6, eu também vou conseguir 6 aqui com M sendo o primeiro. Também vou conseguir 6 com O sendo o primeiro. E também vou conseguir 6 com R sendo o primeiro. Tá certo? E aí, quantos anagramas, né, eu consigo montar com as letras da palavra amor? Né? Então, usando esse raciocínio da árvore de possibilidades, né, é o que a gente chama aí de um raciocínio lógico, né, que você chama, professor, eu fiz por lógica, não tem problema, tá aí. Tá? Eu vou fazer, ó, vou conseguir 6, mais 6, mais 6, mais 6. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 24. Tá certo? É uma forma de resolver? É. Mas repare, a palavra amor só tem 4 letras. Então, olha o trabalho que é fazer isso com 4 letras. Imagine se eu colocar a palavra para vocês, deixa eu ver aqui, inconstitucionalissimamente. E aí, quantos anagramas nós conseguimos montar com as letras da palavra inconstitucionalissimamente, né? Que antigamente era a maior letra do nosso idioma, né? Mas hoje em dia já tem outras, tá? Então, olha que complicação, né? Que trabalhão. Eu acho que essa tela aqui não dá para fazer não, viu? Talvez você fosse passar aí uma semana fazendo isso, tá? Trabalhando aí 12 horas por dia durante uma semana e olhe lá, viu? Sem ir ao banheiro. Então, para isso nós temos um raciocínio matemático, tá? Um raciocínio algébrico que a gente pode determinar em pouquíssimos minutos a quantidade, né? E esses anagramas, pessoal, esses anagramas nada mais são do que as permutações. Então, quantas vezes, né, eu consigo permutar as letras da palavra inconstitucionalissimamente, né, sem repetir, né, os anagramas formados, né, sem repetir as permutações, né? Olha que complicação seria. Então, para isso, nós temos um raciocínio matemático, né, que a gente vai usar a
permutação das letras, né? Lembra, nós não conseguimos, a gente não disse que era a permutação, a gente representa por P de N, tá certo? Então, P de N, né, nada mais é do que essas permutações, nada mais são do que o fatorial da quantidade de elementos que a gente tem nesse conjunto, tá? Então, por exemplo, quando eu digo a você, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Então, a gente pode fazer permutação de 4 elementos. Então, permutar 4 elementos, você consegue 4 fatorial, tá? Então, aqui, ó, é n fatorial, ok? Então, se a palavra amor, ela possui 4 letras. Então, vai ser P de 4. E o n não é igual a 4, então 4 fatorial. A gente já viu, né, na aula sobre fatoriais que o fatorial de 4 é 24. E não podia ser diferente. Tá certo? Posso resolver dessa forma? Pode. Posso resolver dessa? Pode também. Só que o diagrama da árvore, né, da árvore de possibilidades, ele ajuda bastante, né? Por quê? Porque ele determina não só quantos são, ele determina também quais são esses anagramas, tá? Mas para a gente aqui, para o estudo de análise combinatória, às vezes o quais são não é tão importante, né? O importante é quantos são. Esse sim é o resultado que nos interessa, ok? Então, ó, vamos aprofundar um pouquinho sobre anagramas, né? Aqui matematicamente falando. E aí, ó, o que são anagramas, né? Quando trocamos a ordem das letras que formam uma palavra, obtemos um anagrama dessa palavra, que pode ter significado ou não, tá? Por exemplo, anro, que é um anagrama da palavra amor, não tem significado nenhum, tá certo? E aí nós vimos, né, como conseguir, né, os anagramas da palavra amor lá através do esqueminha lá da árvore de possibilidades, né? E aí, ó, né, explicando aqui, ó, para a primeira letra, temos 4 possibilidades, né? Então, para colocar as letras na primeira lá, são 4, né? Então, é como se você colocasse assim, ó, lembra do princípio de contagem? Então, nós temos 4 possibilidades de formar esses anagramas, porque são 4 letras, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá certo? E aí, pessoal, ele está dizendo aqui o seguinte, ele está falando aqui o seguinte, olha, nessa primeira letra, nós temos 4 possibilidades de letras, né? Então, ó, eu posso usar o A, eu posso usar o M, eu posso usar o O e posso usar o R, tá? Então, eu tenho 4 possibilidades, tá? Depois que eu fiz a escolha de uma dessas letras, para a próxima eu só vou ter o quanto? 3 possibilidades, tá? E depois que eu fiz a escolha da primeira, a escolha da segunda, só me restaram 2 possibilidades para a terceira letra. E, por fim, só sobrou uma na final. E aí, como é que eu determino a quantidade de anagramas? Efetuando o produto das possibilidades, né? Da primeira, vezes da segunda, vezes da terceira, vezes da quarta, que vai dar, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que é? É 4 fatorial. E aí a gente sabe que 4 fatorial é quanto? 24 anagramas, tá? Deixa eu botar aqui, porque esse 4 saiu. Ok? Dúvidas aí? Nenhuma, né? Então tá explicado, tá? Mas assim, com mais rigorzinho, né? Com mais rigor matemático, porque aí o 4 fatorial, ok? Vamos para cá, né? E aí, para a gente finalizar essa parte com anagramas, tá? Ó, cada um dos anagramas corresponde a uma permutação simples das letras da palavra amor. Então, onde está escrito permutação, entenda assim, troca, né? Troca, uma troca simples das letras na posição delas lá na palavra amor. De uma permutação para outra, os elementos são sempre os mesmos, eles apenas mudam de posição. Tá? Permutar é isso. Você não altera os elementos, né? Você apenas pega os mesmos elementos e mudam de lugar. Repare que essa mudança de elementos, né, são sempre assim, eu vou pegar os mesmos elementos que eu tenho à disposição, tá? E eu vou trabalhar com todos eles. Então, permutação, eu trabalho com todos os elementos do conjunto, tá?
Pode ser ao mesmo tempo ou separadamente, mas são todos os elementos do conjunto ali, ok? Então vamos fazer aqui mais um exemplozinho. Vamos pegar aqui aí o número de permutações simples, né? Como é que eu determino o número de permutações que eu consigo fazer em um conjunto? Quantos anagramas eu posso montar? Quantas permutações eu posso fazer? Como eu já havia dito antes, né? Então as permutações, né? Aqui, ó, P de n, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, ou seja, o número vezes os seus antecessores, tá? E aí, é P de n é igual a n fatorial. Então, de agora em diante, quando eu falar em permutação simples, como é que se calcula o número de permutações? P de n é igual a n fatorial, tá certo? Guarde isso que é importante. Se você quiser, né, você pode usar simplesmente a fórmula de permutação, ou você pode usar a árvore de possibilidades, né, montar todos os esquemas e depois contar, ou ainda, né, todo exercício de permutação simples você pode resolver como princípio de contagem. Tá? Você também pode utilizar o princípio de contagem, né? Coloca lá as barrinhas, né? Quantas possibilidades, coloca as opções que tem cada barrinha e aí multiplica os resultados, que também é permutação simples, ok? Então vamos ver aqui uma aplicação aqui, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo porque esse exercício está resolvido, eu esqueci de apagar, mas a gente consegue resolver aqui, tá? Então aqui, ó. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Bom, aí cuidado, tá? Você não vai fazer permutação, vou fazer uma permutação de todos eles e vou usar IP de 9. Veja, a van tem 9 assentos, tá? Bom, se a van tem 9 assentos, um é do motorista, tá? E entre as pessoas que vão ocupar essa van, eu já tenho o motorista, já está aqui, né? Eu já tenho aqui o motorista, tá? Deixa eu mudar aqui. Eu já tenho aqui o motorista, e aí o seguinte, eu não vou poder mais, né, usar 9 assentos com as 9 pessoas, não. A van tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 9 assentos da van, tá? Mas eu tenho que garantir o seguinte, ó, um assento obrigatoriamente é do motorista. Então, quantos motoristas eu tenho aqui? Ó? Eu só tenho um motorista. Então, é uma opção de pessoa para ocupar aquele lugar. Bom, restaram quantos assentos? Restaram 8 assentos. E quantos passageiros eu tenho? Eu tenho 8 passageiros. Ou seja, número de assentos, 8. Número de passageiros, 8. E aí eu vou só fazer o quê? A permutação de passageiros nos assentos. Só vou trocar alguém. Ah, esse não vai na janela, esse vai no lado esquerdo, esse vai no lado direito. Não, esse vai vir para frente, esse vai vir para trás. Só vou fazer isso, eu só vou permutar agora os passageiros, né? Em cada assento aí dessa van. Então, para o primeiro assento, eu tenho a opção de 8 passageiros. Depois que eu coloquei um passageiro nesse assento, me restaram 7 assentos e me restaram 7 passageiros. Depois 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, vou tirar o motorista e vou tirar um assento, que o motorista já vai ficar no assento motorista. E aí me restaram o quê? Me restaram 8 passageiros e me restaram 8 assentos. Então eu vou fazer uma permutação de 8 elementos, tá? Que é 8 fatorial. Já está escrito aqui em cima, ó. 8 fatorial, né? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vai dar 40.320 modos, né? Então existe aí, ó, 40.320 modos de se colocarem 8 pessoas em 8 assentos numa van, certo? Então aqui, ó, confira aqui agora a resolução, tá? Tá aí a resolução, ó, já foi direto, né? P de 8 igual a 8 fatorial, porque eliminou o motorista. Tá? Os 8 passageiros podem ocupar os assentos de 40.320 modos. Claro, a gente eliminou aí o assento do motorista, tá ok? Se por acaso essa van tivesse 9 assentos e viajarão 9 pessoas,
aí seria assim, independente de quem seja motorista não estaria dizendo isso na questão, e aí eu poderia fazer 9 fatorial, mas não é o nosso caso aqui, tá certo? Vamos a mais um exercício aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Considerando os anagramas da palavra editar, tá? Então eu tenho que levar em consideração todos os anagramas da palavra editar. Quantos apresentam as letras, né, T-A-R juntas e nessa ordem? E letra B, as letras T-A-R juntas. Ok? Bom, vamos lá, né? Vamos ver. Tá certo? Vamos ver. Primeiro, as letras T-A-R, elas devem ficar juntas, tá? Olha, isso aqui é clássico em problemas de permutação. São problemas clássicos que caem muito em vestibulares da FUVEST, vestibulares assim, deixa eu ver aqui, Sesgran Rio, esse tipo de situação, tá? Sempre eles gostam de trabalhar, inclusive eles usam a própria palavra dele lá, FUVEST, Sesgran Rio, eles gostam de trabalhar isso, tá? Fundação Getúlio Vargas também, tá? Aqui inclusive a Getúlio Vargas é a banca do Enem atual, né? Então vamos ficar ligado aí, tá? O pessoal que vai fazer o Enem. E lembrando que análise combinatória são geralmente, junto com probabilidades, tá? Cai bastante, né? Em torno de 18 a 20% das questões do Enem de 2009 a 2017. 22% das questões foram sobre análise combinatória e probabilidade. Agora eu tenho reparado o seguinte, que nos últimos 3 anos, essa quantidade de... Ó, em 2018, por exemplo, 2018 tiveram quase 5 questões sobre probabilidades e análise combinatória, né? Inclusive, 2018 e 2017, as questões sobre análise combinatória foram consideradas mais difíceis, né? Por exemplo, 2017, 11% dos alunos acertaram uma determinada questão e 2018, 7% acertaram uma outra questão também, que mais na frente eu vou trazer para vocês, tá? Então vamos lá, voltamos aqui ao assunto. Eu quero montar os anagramas da palavra editar. E aí, quantos deles têm a palavra T-A-R juntas e nessa ordem? Primeiro, quantos anagramas tem a palavra editar? Simples. Vai ser P de N. Né? N, quantidade de elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito importante. Os elementos são todos diferentes, tá? Fique ligado, viu? Elementos diferentes, P de 6 é o mesmo que 6 fatorial, tá? E 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial é o mesmo que 6 vezes 5 fatorial, tá? 6 vezes 120 vai dar 720 anagramas, tá? Anagramas. Ficou um pouquinho escuro aqui, mas dá para ver. 720 anagramas. Então, toda palavra de 6 letras diferentes, eu consigo montar 720 anagramas. Não importa qual seja a palavra. Se ela tiver 6 letras diferentes, serão sempre 720 gramas, ou 720 anagramas, tá? Então, vamos lá. Para responder a letra A, as letras... Vou pegar aqui T e R, tá? T-A-R. A própria palavra editar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, editar. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o T, o A e o R juntas e sem mudar a ordem. Não posso mudar a ordem, tá certo? Não posso mudar a ordem. Gente, toda vez que você tiver... Olha, isso é para sempre, tá? Eternamente, forever. Não tem mudança. Toda vez que você tiver uma questão dessa, palavra, né, uma palavra, e que 2 letras, que 3 letras devem ficar sempre juntas e nesta ordem, manter a ordem, você faz o seguinte, você considera essas 3 aqui, ó, como sendo uma só, tá? 3 letras devem ficar juntas e nesta ordem. 2 letras devem ficar juntas e nesta ordem. 4 letras devem ficar juntas e nesta ordem. Considere como sendo uma só.
Então, a sua palavra editar, que antes tinham 6 letras, agora ela vai ter quantas? 4. O E, o D, o I e o TAR é apenas uma letra agora. O TAR virou uma letra agora. Então, a sua palavra editar só tem 4 letras. E aí, tá? Quantas letras você vai ter para colocar aqui? Quantas letras disponíveis você tem para ocupar essa posição? 4. E aqui? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Tá? Porque o seu editar, que antes tinham 6 letras, o tar virou agora uma letra. Então agora eu tenho apenas 4 letras. Então são 4 elementos para fazer as permutações. Então P de 4, que vai dar, né, 4 fatorial. Isso a gente já sabe que 4 fatorial é igual a 24 anagramas. Ok? Beleza, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. P. Ele quer as letras T, A, R juntas. Veja, na letra A é juntas e nesta ordem. Na letra B, só diz para elas poderem ficarem juntas, apenas juntas. Independente da ordem, pode ser TAR, pode ser ART, pode ser RTA, RAT, não importa, tá? Então, novamente, se as letras devem ficar juntas, mas não obedecem à ordem, tá? Aí você vai fazer o seguinte, pega as 3 letras, T, A, R, deixa eu mudar aqui um pouquinho, tá? Pra gente... Deixa eu pegar aqui, para ficar a letra bonitinha aqui. Vou pegar aqui as letras T, A, R, tá? T, A, R. E vou fazer o seguinte, já que elas só precisam ficar juntas, não precisa obedecer à ordem TAR, só precisam ficar juntas. Então eu vou pegar as 3 e vou manter sempre as 3 juntas. Então, para mantê-las juntas, quantas letras eu tenho para formar aqui? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Então eu posso escrever o TAR de 6 formas diferentes. Pode ser o TAR, pode ser o TRA, pode ser o ATR, pode ser o ART, pode ser o RTA e pode ser o RAT, tá? Então essas 6 maneiras aqui das letras TAR, elas podem ficar juntas, porque na letra B não está dizendo que tem que ser nessa ordem, não importa a ordem, elas têm que ficar juntas, tá ok? Então eu tenho 6 maneiras diferentes, tá? De manter as letras TAR juntas, tá? Não precisa obedecer nenhuma ordem, tá ok? Então aqui eu tenho 6 maneiras, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque a palavra editar possui 6 letras, né? E aí tem um outro detalhe. Repare que o TAR eu posso escrever... Ó, gente, eu estou falando de TAR, mas as palavras TAR elas devem ficar juntas. Então pode ser RAT, TRA, tá? Não importa, vou focar só no TAR. Os TAR, eles podem ficar juntos. Eles podem ficar aqui no primeiro, TAR. Pode ficar aqui no segundo, TAR. Pode ficar aqui no terceiro. Pode ficar aqui no quarto. Então, as letras TAR, além de eu conseguir montar, né, para que elas fiquem juntas, 6 modos diferentes delas ficarem juntas, eu também posso conseguir 4 modos diferentes para que elas fiquem o quê? Para que elas ocupem as posições, né? 1, 2, 3. Né? Então ela pode ocupar a posição 1, 2, 3, pode ocupar a posição 2, 3, 4, pode ocupar a posição 3, 4, 5 e pode ocupar a posição 4, 5, 6. Né? Eles podem ocupar essas 3 posições. Então,
Então, a letra TAR tem 6 modos delas ficarem juntas, né? Escrevendo diferente, mas elas sempre juntas. E elas podem ficar de 4 modos diferentes inserido no anagrama. Tá ok? Inserido no anagrama. Tá? Então, agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, ó, TAR, tá? TAR juntas. Tá ok? E as letras TR juntas e não precisa de ordem, elas podem ficar em qualquer posição. Gente, aqui está, ó, nesse cara aqui, né, o TAR, elas têm que estar juntas e na mesma ordem, não pode alterar, tá? Dessa forma, se eu não alterar as ordens, né, se eu não alterar a ordem, eu consigo 24 anagramas. Tá certo? Se eu não alterar a ordem, eu consigo 24 anagramas. Porém, se eu alterar essa ordem, tá certo? Se eu alterar essa ordem, elas podem, essa palavra tar aqui, ó, né, o que eu fiz aqui agora, tá? Na verdade foi calcular a quantidade de vezes. Então aqui, ó, isso aqui é essa resposta aqui, tá? 24, por enquanto. Mas acontece o seguinte, na primeira, o TAR não podia mudar de posição, tinha que ser TAR. E aqui, elas podem mudar de posição em relação às letras. Pode ser o TAR, pode ser o RAT, RTA, né? TRA. Então, quando eu fiz isso aqui, na verdade, eu calculei como sendo para uma, né? Como sendo só para TAR. Mas acontece, se o TAR eu consigo 24 anagramas, o TRA, vou conseguir quanto? Mais 24. O ATR, mais quanto? Mais 24. O ART, mais quanto? Mais 24. O RTA, mais quanto? Mais 24. E o RAT, mais quanto? Mais 24. Ou seja, eu consigo mudar as letras TAR, né, 6 vezes de posição. TAR, RTA, consigo fazer isso. Então, na verdade, é só pegar a quantidade de uma, que é o TAR, e multiplicar por 6, né? Porque eu consigo mudar o T, o R e o A de lugar aqui, ó, mesmo que elas fiquem juntas. 6 vezes, então 6 vezes 24, 144 anagramas. Ok? Então tá aí, pessoal. Né? Vamos chegando a mais um final da nossa aula. Né? O assunto permutação simples. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade, na verdade aí é só você aplicar o fatorial do número, né? E aí, em algumas situações, como foi o caso aqui da que a gente viu agora, né? Tomar só cuidado com o que o enunciado fala, né? Com o que o enunciado nos traz de elementos, né? E aí a gente consegue resolver tranquilamente, tá certo? Então, a todos vocês aí que prestigiaram essa aula, né? Muito obrigado. Lembrando que se essa aula estiver no Edpuzzle, já sabe, tem que fazer as atividades. Provavelmente agora no finalzinho deve vir uma, né? Mas se não tiver, a gente já vai encerrar por aqui mesmo, tá? A todos aí um abraço, esperamos vê-los em breve, tá? E vamos para mais uma aula em seguida, tá? Então, muito obrigado aí, até a nossa próxima videoaula, tá certo? Um abração, um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.